Segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, esta 15ª semana inicia-se com este evangelho muito interessante, tradicional, conhecidíssimo, a narração da parábola do semeador. Como vimos na sexta-feira, Jesus está pregando na sua Galileia, à beira do lago ou do mar da Galileia, assim chamado. É tanto o interesse da multidão que ele precisa afastar-se da terra e do barco. Ele consegue da margem pregar a essa multidão faminta. Esse é o primeiro elemento e não há nada de novo, porque nos 3 anos o que vemos é a incansável pregação de Jesus, expor a revelação, ensinar, corrigir, interpretar divinamente as Escrituras, ele que é o Verbo encarnado, e interpreta, explica, exorta, corrige com palavras e sinais. Está já em curso o regime proto-sacramental da Igreja, palavras e sinais, assim define Dei Verbum a revelação, palavras e sinais com tal conexão entre si, que constituem um evento. Assim vemos no Antigo Testamento, e isso se torna pleno no Novo Testamento, sendo o regime da revelação na Igreja Católica, na Igreja dos Apóstolos. Lá em Emaús isso começa, mas também no cenáculo, em que ele surge com palavras e gestos, e a verdade torna-se plena no coração, na mente e na inteligência dos apóstolos, a ponto de levá-los a uma ação tão empreendedora como foi a primeira evangelização dos povos, com um efeito extraordinário, já que nós sabemos, segundo os 3 primeiros evangelhos, que eles não fazem nada sem a graça de Deus. E isso é fundamental para entendermos o resultado. Chegou até nós o evangelho não somente graças ao esforço, à inteligência de um São Paulo, às técnicas de propaganda e marketing da antiguidade, não. Chegou até nós com o somatório da graça onipotente de Deus em Jesus Cristo, e eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos, e a disposição da fé. A fé nos dispõe a permitir que a ação de Deus em nós seja plena, na nossa palavra, no nosso gesto, na nossa ação. Não há pastoral que funcione sem a graça de Deus, nunca esqueçam isto, porque temos tantas reuniões, tantas histórias, tantos esquemas, tanta gente inteligente, e às vezes a impressão que temos é que não há, além de eventos, grandes frutos a serem colhidos ao longo do tempo. Onde há muitos frutos sendo colhidos, ali é o sinal de que ali, naquele contexto, a graça de Deus é soberana e atua na vida e na santidade daqueles que estão operando. Não esqueçam, Deus não precisa de nós e muito menos nos usa. Ele santifica aqueles a quem dispõe como seus colaboradores. Se tivermos alguma dúvida sobre esse assunto, basta contemplarmos a Virgem Maria, colaboradora primeira, proto-colaboradora na história da salvação, preservada do pecado original. Ela estava plenamente apta e disposta a ser quem é e quem foi. Portanto, não pensem que pastoral dependa, por mais que precise, somente da competência humana. Algumas coisas poderiam dar certo se tivéssemos mais competência técnica, quem sabe. Mas tudo isso não redunda em futuro se a graça de Deus não fecundar. Diz o Salmo 125, se Deus não atua, é em vão o homem construir a casa. É em vão trabalhar se Deus não quer o fruto.
do trabalho. Bem, o que temos então? Temos esse grande encontro da multidão, e o segundo elemento é o modo com que Jesus ensina. Parábolas, parabolé, em grego, comparações. O reino de Deus é semelhante, porque a pregação de Jesus é totalmente fundada naquilo que nós chamamos a pregação do reino de Deus. O reino de Deus significa o fim da nefasta soberania do demônio, o anti-reino de Deus. O reino de Deus significa Cristo retomando plenamente a criação e no centro dela o homem para as mãos de Deus. Sim, exatamente isso. O mundo recomeça. Não por acaso São João no seu evangelho o inicia exatamente com as mesmas palavras do Gênesis, Bereshit enarché, no princípio, para dizer que a criação é retomada no seu verdadeiro ritmo, significado e horizonte, pois redimindo o homem, redime-se também a criação. São Paulo, na carta aos Romanos, chega a dizer que a criação espera, ansiosa, a redenção humana, isto é, o juízo final, para que homem novo viva em céus e terra novos. Por isso, o reino de Deus. Mas Jesus não só enuncia o reino de Deus, mas o enuncia próximo. Esta sentença é muito importante. A missão dos apóstolos não é dizer existe o reino de Deus. A missão dos apóstolos é dizer o reino de Deus está próximo de vós. E essa proximidade é percebida através de Jesus, da sua palavra potente, da sua ação taumatúrgica nos exorcismos e milagres, na verdade que quando chega ao coração humano, o converte aquilo que São Paulo brilhantemente em 2 textos de suas cartas, 2 hinos, chamará a atenção. Fomos transportados, São Pedro também na primeira carta, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Já no Natal, o profeta Isaías é conclamado a falar do nascimento de Cristo com as seguintes palavras: um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. O reino de Deus próximo. Isso é a igreja, o reino de Deus próximo dos homens. Na teoria da eclesiologia, muito se discutiu nos anos 70, 80 e até 90 as relações entre o reino de Deus e a igreja. Soluções falsas, deslocar a igreja como um simples sinal do reino. Solução falsa, fazer com que a igreja seja do tamanho do reino de Deus. Não, o reino de Deus é maior, todo o universo é reino de Deus. Ao mesmo tempo, a igreja dos apóstolos é o sinal do reino de Deus. A igreja de Cristo é o sinal do reino de Deus. Na sua estrutura sacramental, ela que mostra, manifesta e realiza. Isso é próprio da palavra sacramental. Não só diz algo a alguém, mas ao dizer, realiza. Uma palavra com desempenho, uma palavra que realiza-se. Por isso, esta proximidade. A igreja no mundo é a certeza de um farol através do qual os homens, na escuridão de sua ignorância do pecado, do mal, das artimanhas do demônio do seu reino, fogem, se afastam desta escuridão e caminham para a luz. Sendo por isso eles mesmos, segundo Jesus lá no Sermão da Montanha, constituídos luz e sal do mundo. Parábolas são comparações exatamente porque nós chamamos de teologia negativa a consciência que temos que a nossa razão não é capaz de reduzir Deus em categorias humanas. Por mais que as palavras humanas, inspiradas por Deus, diz Dei Verbo, tenham íntima semelhança com a palavra divina e constitui instrumento adequado para comunicar
plenamente, integralmente a revelação. Constituem esses textos textos canônicos exatamente porque neles a Igreja confirma o teor da verdade divina. O reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus está entre vós. Jesus é o reino de Deus entre nós. E ele vive, ele se espelha ordinariamente na sua igreja una, santa, católica e apostólica.